vendo? Pronto, sim. Ministro, vamos falar primeiro desse trabalho da vala que vai ser anunciado, logo mais. O que tem de objetivo aí? Bom, em primeiro lugar, Luiz, acho que nós tivemos um sucesso bastante significativo no sentido de iniciar o processo, né, que ficou parado durante décadas. Foi um arranjo bem interessante, porque nós conseguimos a parceria com a Universidade Federal do Estado de São Paulo, que o trabalho da análise das ossadas vai, inclusive, servir de base, de estruturação para o departamento, né, de antropologia forense, que nós temos efetivamente uma carência muito grande de profissionais no Brasil, né, para esta área. E junto com este arranjo com a Universidade Federal, né, do Estado de São Paulo, também um trabalho muito intenso com os órgãos da Polícia Federal e de peritos, né, especializados que foram contratados, peritos inclusive internacionais, que nos ajudam também a fazer esta ampliação e melhora da capacidade, né, profissional brasileira. E o nosso impasse é porque é o seguinte: nós temos lá as 1000 e tantas caixas, né? Temos ali uma potencialidade de encontrarmos, não deve chegar a 2 dezenas, né, de possibilidade de mortos desaparecidos da época da ditadura. E o impasse que nós tivemos, que está solucionado, era se a análise se voltaria prioritariamente para a identificação apenas dos desaparecidos vinculados aos crimes, né, da ditadura. E superamos porque nós entendemos que, ao analisar a totalidade das ossadas, ficará caracterizado uma política de Estado de extermínio, de eliminação. Nós temos ali na vala, de certeza, corpos que já, inclusive na primeira leva, já aparecem claramente identificados como de execução, portanto, grupos de extermínio, né, esquadrões da morte, né, que não necessariamente para preso político. Não necessariamente preso político, ou seja, a análise destas ossadas é para identificar, inclusive, políticas de Estado, não apenas da época da ditadura, mas que persistem, né, de eliminação de determinada parcela da população. Nós temos um número significativo também de pessoas que nós tivemos uma epidemia de meningite naquela época, e também foram jogadas na vala pessoas, entendeu, vítimas da epidemia de meningite. Quer dizer que... E Nassif, é importante a gente colocar isto, porque esta política claramente se repete. Nós tivemos há pouco tempo atrás uma descoberta de 3.000 pessoas, inclusive muitas com identificação, que eles não se deram ao trabalho de avisar as famílias, que também foram enterradas em vala comum aqui em São Paulo. Portanto, a política de eliminação e enterrar sem identificação, entende? Trazendo isso aí, digamos, reforça aquela ideia da Comissão de Verdade, que você pega a memória como uma maneira de não repetir mais. Não repetir. Então tem que pegar os hábitos como um todo e não especificamente. Exatamente, não especificamente. Ou seja, infelizmente, a política, né, de eliminação, como acontece quando a gente pega, né, nós estamos chamando inclusive de juvenocídio, né? Quando você pega os índices alarmantes de homicídio, que quando você identifica, né, a grande maioria, faixa etária, né, gênero, homem, né, negro, periferia. Jovens negros de periferia. De periferia. Então você identifica que isto não é aleatório, né? Isto é algo que está impregnado na ação, né, do Estado, na ação, inclusive da ausência de políticas públicas ou políticas públicas insuficientes para impedir, né, esta política de extermínio, entendeu? De eliminação. E nesse contexto, qual vai ser o papel do Conselho Nacional de Direitos Humanos aí, que foi constituído? Bom, para nós primeiro foi uma grande vitória, né? Porque a CIF levou quase 20 anos para o Congresso aprovar o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ele foi instalado, nós fizemos a primeira reunião, nós tivemos ontem, né, nessa primeira reunião, eu considero uma grande vitória, porque já tratamos de casos
muito atuais e específicos, como a questão, né, da incitação ao crime hediondo do estupro, né, feito pelo deputado, né, Jair Bolsonaro. Então nós, ontem mesmo já, em nome do Conselho, porque a lei nos dá né, nos faculta esta possibilidade, nós representamos junto à Procuradoria Geral da República contra o deputado para a possível abertura, né, de processo crime por incitação ao crime hediondo, né, apologia ao crime, e estaremos também, como tantas outras entidades, fazendo a mesma representação na Câmara para cassação. Inclusive a deliberação do Conselho foi de fazer agora, e como está encerrando a legislatura, repetir a representação contra no início da legislatura seguinte, ou seja, para não deixar esse assunto sem que o Congresso tome uma Como é que é a posição. composição do Conselho e como que foram indicados os membros? Bom, a grande vitória é que nós tínhamos o Conselho, que foi inclusive o primeiro Conselho, ele foi criado ainda antes da Revolução de 64, né, da Revolução do Golpe de 64, e nós tivemos uma grande vitória no sentido de ter a paridade com a sociedade civil organizada, né? Então nós tivemos esta possibilidade de ter, né, com a lei aprovada, metade do Conselho é representação do Estado, e não é só do Executivo. Nós temos ali representação do Congresso Nacional, do Ministério Público, das Procuradorias de Estado, e tem a representação da sociedade civil. E nós fizemos, na CIF, foi a primeira vez que nós fizemos um processo de escolha aonde as entidades que queriam participar, que gostariam de participar, se inscreveram através de um edital, e posteriormente nós realizamos um evento, uma assembleia, com todas as entidades inscritas, que aí, por voto, elas escolheram as que tinham maior legitimidade, maior representatividade para estar no Conselho. Legal. E essa questão dos indicadores, que foi anunciado, que tipo de indicadores que estão sendo desenvolvidos, quem que são os órgãos responsáveis pelo... Bom, os indicadores em direitos humanos, na CIF, é uma reivindicação antiga, ela já veio, né, e foi acatada, acolhida já em 2007, no governo, né, no segundo governo do presidente Lula. Nós criamos um grupo, né, de trabalho para desenvolver. Ele foi incorporado no Plano Nacional de Direitos Humanos, né, o PNDH3, e nós coletamos e fizemos toda uma metodologia para juntar os dados do IBGE, do Ministério do Trabalho através da Raiz, né, do IPEA. Então nós consolidamos indicadores de vários órgãos, né, de governo, sob a ótica de direitos humanos. Então, por exemplo, o que nós lançamos esta semana, que é o primeiro trabalho já consolidado, que é a questão exatamente sobre o trabalho. Então, além de você fazer a análise dos indicadores de trabalho, você se volta para determinados aspectos do trabalho que interessa a você fazer, né, a aferição em termos de direitos humanos. Trabalho infantil, a questão de raça, a questão de gênero, a questão de pessoas com deficiência, né? Em relação aos meios de comunicação, há a ideia de fazer algum monitoramento também de aspectos ligados aos direitos humanos? Nós estamos agora, na próxima semana, nós temos um trabalho que já foi aprovado e nós deveremos estar instalando, que é o Grupo Interministerial para Monitoramento das redes de ódio nas redes sociais. Esta é uma coisa que ficou assim muito forte, muito visível no último período, principalmente agora durante o processo eleitoral, né, que aflorou de forma assustadora, né, esta maneira, né, das pessoas se desinibirem e atuarem na rede incentivando, né, o ódio, a discriminação, o preconceito, a violência. Então nós, com o grupo interministerial, nós pretendemos dar
consequências, né, no sentido de aquilo que puder ser processado, aquilo que tiver, né, mecanismos para... O Conselho ele tem dotação orçamentária, toda garantia de continuidade? O Conselho ele está dentro da estrutura da Secretaria de Direitos Humanos, com a sua... Por exemplo, nós bancamos toda a movimentação dos conselheiros, né, da estrutura de secretaria. São quantos conselheiros? Nós temos 20 e... Mais de 20. Tá. E em relação a essa questão dos mortos e desaparecidos, há uma proposta também de criar uma comissão permanente aí para... Esta foi a recomendação do relatório, né, da Comissão Nacional da Verdade, inclusive trabalhando a questão da Secretaria da Justiça de Transição, né, que acho que é algo bastante interessante, que eu não tenho a menor dúvida que deverá ser apreciado pela presidenta Dilma. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala em indicadores, aí a parte mais expressiva, digamos, de respeito aos direitos humanos são os indicadores de violência. E há uma dificuldade grande de uniformizar os dados das secretarias estaduais. O que o Ministério da Justiça tem feito? O que vocês têm feito para ajudar? Nós temos, eu considero, Nassif, que talvez nesta área de direitos humanos nós temos um desafio muito grande nesta questão prisional, né? Mas a questão prisional ela não está desvinculada de uma série de outras discussões extremamente importantes, porque se você não tiver um aperfeiçoamento do processo jurídico, o que é que acontece hoje nas nossas prisões? Nós temos algo em torno de aproximadamente uma média de 40% de prisão provisória. Inacreditável. É inacreditável, entende? É inacreditável que você tenha pessoas que não têm necessidade de estar dentro do sistema prisional e da forma como o sistema prisional está estruturado, infelizmente acaba se transformando naquela famosa escola do crime, aperfeiçoamento do crime, né? E uma outra questão que não tem como fugir da discussão é a discussão de que hoje a maior parte dos que estão, ou parte significativa dos que estão presos vinculados à questão droga, né? E droga, assim, né? Principalmente o pequeno, né? O bagrinho, né? O bagrinho, né? Meia tonelada de cocaína não tem ninguém preso, né? Agora o que estava transportando ou que estava com 5 ou 6, né, trouxinhas de maconha, esse está lá, entende? Aprendendo e, né, aperfeiçoando e pior, colocando inclusive a família na área de influência do crime organizado, entende? Então esta discussão, né, do sistema prisional, do sistema né, do processo jurídico e desta questão de droga, eu considero uma dos principais desafios que nós temos aí para o próximo período. E com a seguinte dificuldade, né, porque quando a presidenta anunciou na campanha de que no caso da segurança pública ela mandaria a PEC, né, para alterar e permitir a ação coordenada, como foi feita na Copa, né, para o monitoramento, eu acredito que algo semelhante ou nesta mesma direção precisará ser adotado para o sistema prisional. Porque eu vou dar um exemplo, né, de angustiante. Nós temos decisões e sentenças da Corte Interamericana a respeito da situação de vários presídios no Brasil, né? O de Porto Alegre, o de Pernambuco, o de Rondônia, né? São vários que têm sentença determinando modificações profundas a serem feitas no funcionamento, né, e nas condições do presídio. Quem tem que responder junto à Corte pela sentença, pela determinação dada ao Estado brasileiro é o governo federal, é a Secretaria de Direitos Humanos. A gente faz as vistorias, a gente faz o acompanhamento, mas a gente não tem governabilidade e nem autoridade, digamos, para obrigar, entende, que o governo do Estado, que é o responsável por aquela situação, execute. Então você fica numa situação, você responde internacionalmente
né, a corte pelo governo brasileiro, mas pelo nosso sistema federativo, quem tem que executar, você não tem digamos, a prerrogativa, né, a possibilidade, né, de interferência. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Essa grande discussão sobre a Comissão Nacional da Verdade, os militares achando que é revanchismo. Agora, não ficou claro, não foi divulgado que a comissão ela foi criada porque o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana. Exatamente, nós temos uma sentença. E, inclusive, a sentença da Corte questiona a própria questão da lei da anistia. Que a lei da anistia, ela vai contra, inclusive, tratados, acordos, né, internacionais que o Brasil é signatário, como é o Pacto de São José, né, onde crimes de lesa humanidade, crime de tortura é imprescritível, né? Ocultação de cadáver, né, coisas desse tipo, há um questionamento. Mas o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele acaba provocando e eu acho que acentuando um debate que já começava a ser desenhado, inclusive no Supremo, né? Acho que esta semana nós temos aí manifestações do ministro Luiz Barroso, o próprio ministro Lewandowski, né, colocando que vai compartilhar, ou seja, eu não acredito, Luiz, numa revisão da lei, mas sim uma interpretação mais adequada à própria sentença da lei. Eu acho que este debate é possível vir a acontecer. Esse é um questionamento bem interessante, porque assim como a gente está submetido a gente responde, você falou, né, que a gente como secretaria, como governo, responde para a corte. Como que lida isso na questão das pequenas, da justiça comum, da segunda instância, que são as justiças que ainda consideram, privilegiam, ou na hora de interpretar uma decisão judicial, pela lei da anistia e não pelo compromisso que a gente tem internacional, né? Esse eu acho que é o debate que o relatório da Comissão Nacional da Verdade vai provocar, né? Exatamente de como é que isto se adequa, entendeu? A realidade. É claro que todos nós temos a consciência, a presidenta deixou isso também realçado, entende, no próprio dia lá do relatório, de que nós fizemos no país acordos políticos, entende, para o processo de transição. Agora, a realidade e a legislação e a aplicação da justiça é dinâmica, ela não é estática. Não tem nada estático, né? Portanto, é o seguinte, isso aí não é problema do executivo, é problema do judiciário. Tem debates também no próprio Congresso, né? Tem proposta, tem projeto. Ministro, eu queria retomar um pouquinho o tema das ossadas de Perus. A gente está fazendo um documentário sobre isso. Na verdade, eu queria entender a questão da articulação entre a Secretaria de Direitos Humanos, com o Ministério Público, com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, com inclusive o Ministério da Educação, que está fornecendo recursos pelo MEC, né, para poder... Então, como que está sendo essa articulação a nível federal, Prefeitura, Ministério Público? São agentes muito diferentes. Como que está sendo feito isso? Eu considero que esse talvez tenha sido o trabalho de tricô, né, de crochê, como a gente chama no mundo feminino, que permitiu juntar todas estas pontas para a gente poder ter este resultado. Quando eu cheguei na secretaria, né, quando eu assumi em abril, esse foi o primeiro assunto. A primeira pessoa que eu recebi, a minha primeira audiência, foi exatamente o secretário Rogério Sotilli, que levou, né, a angústia de que era inadmissível que nós não encontrássemos solução. Aí, assim, foi aquela... Eu até brinquei, né, dizendo assim, isso aqui vai para debaixo da unha, né? Isso aqui vai ficar aqui até a gente equacionar. Então, nós tínhamos vários problemas, né? Eram muitos os problemas. Nós não tínhamos no orçamento da Secretaria recursos para contratação dos peritos, né? Nós não tínhamos um local, porque o local que poderia ser feito, que era o IML, que estava inclusive com reformas, né, e tal, ele não era aceito pelos familiares e nós considerávamos justo que não fosse feito no IML, então nós precisávamos de recurso para os peritos, nós precisávamos de local para poder fazer a análise.
né? Nós precisávamos ter, porque as ossadas estavam sob a guarda da prefeitura, porque o cemitério é municipal, né? O cemitério do Araçá, onde elas estavam, as caixas estavam colocadas, então foi necessário construir. Então, quais foram as alternativas? Primeiro, nós fizemos um remanejamento de recursos, aí um acordo, né, com PNUD, nós encontramos meios orçamentários, financeiros, para poder fazer a contratação, né, dos peritos. Esta foi a primeira solução. A segunda solução foi a alternativa da Unifesp. E aí foi que entrou a nossa, e aí eu quero inclusive agradecer a ministra Eleonora Menicucci, né, que é ex-reitora, né, é professora da Unifesp, que nos permitiu, inclusive, da gente poder fazer esta boa aproximação. Fomos ao MEC, o ministro Paim foi pronto, ou seja, ele destinou de imediato recurso para poder ser alugada a casa, para poder ser reformada a casa, tá? E agora nós estamos, inclusive, numa tratativa de que a casa tem grandes possibilidades de ser comprada, né, com recurso, né, que o MEC está destinando para comprar e realmente lá ficar como, né, um centro de antropologia forense, né, que a Unifesp está, né, buscando construir como trabalho. Então, a partir daí, né, conseguimos o recurso para os peritos e conseguimos o recurso via MEC, que repassou para a Unifesp, para o aluguel, para a reforma e para a gente poder começar o trabalho. Então foi um trabalho, eu diria assim, de muitas mãos, entende? De muitos atores que colaboraram, né, efetivamente na solução, e os resultados estão aí, inclusive mais rápidos do que nós imaginávamos, né? Eles realizaram já todo o trabalho, né, de pesquisa que não tinha sido concluído com as famílias, de levantamento. Tivemos esse impasse que eu coloquei no início vai focar, só vamos fazer tudo como uma análise realmente de política, né, de extermínio, de eliminação. Ficou resolvido que será tudo, né, e estamos, acho que, bem adiantados, porque a média é mais de uma ossada por dia, né, então é claro que no ano que vem nós vamos ter aí as análises de DNA dos prováveis, né? Que aí vai ter uma canalização de análise de DNA, que aí é um custo maior, porque a análise não é tão barata. Sim, tem dois pontos interessantes, que é a questão assim, que a senhora colocou no início, que é analisar o todo, né? Não somente... Mas tem uma lista de 39 nomes, né? Que, se eu não me engano, são 39, de desaparecidos políticos que podem estar lá. Podem estar. E, então, assim, tem a meta de se identificar primeiro esses nomes, de fazer essa identificação, ou se isso independe. E também outra questão é como isso será feito, porque a partir do momento que se começa a dar mais divulgação para o caso, familiares de possíveis outros desaparecidos, já temos caso. Vão se manifestando. Já temos caso de solicitam, um familiar, né, que já foi localizado lá, entende? E é impossível você fazer, inclusive uma das coisas que nos ajudou também a convencer de que o correto, né, para o Estado, para o povo brasileiro, é fazer a análise sobre todos os aspectos de eliminação, não apenas por motivos políticos, mas por motivos, né, de higiene, como, né, o caso da meningite, como é o caso de extermínio, né, grupos de extermínio. Bom, espero que seja colocado na lista de prioridades aqui os massacres aqui de maio. Aqui em São Paulo, que é uma página vergonhosa, né? E a grande dificuldade também foi a seguinte: nas caixas, né, nas mais de 1000 caixas, não tem um corpo, né, um esqueleto por caixa, não, tem misturado. Tem caixa que, né, teve vários crânios, teve caixas que não tinham um esqueleto completo, então também não é possível, sem analisar todas as caixas, entende? É claro que tem situações que é possível eliminar na questão dos desaparecidos políticos, porque, como eu já disse, teve a questão da epidemia de meningite e tem um número, que eu ainda não sei precisar, porque não está completo, né, a análise de todas as caixas, mas de um número significativo de esqueletos, né, de corpos de crianças.
que com certeza não foram desaparecidos políticos, Crianças, né? Crianças. gostaria... Por causa da epidemia de meningite. Tá. Eu gostaria que a senhora fizesse um desenho assim, sobre o objetivo. Então, o objetivo é a correção histórica, o objetivo é a identificação dos desaparecidos políticos, o objetivo é manter esse centro de arqueologia forense, qual a responsabilização, né, posterior, a partir das identificações e das condições em que ocorreram essas mortes, né, a responsabilização, né. Então, quais são os objetivos desse trabalho? Eu diria Se que são... possível citar o grupo de trabalho Perus na fala. Este grupo de trabalho, Perus, ele tem, na realidade, este conjunto de objetivos. Digamos, o que motivou a sua criação foi exatamente a identificação de desaparecidos, né, políticos da época da ditadura militar. Só que estas ossadas, estas possíveis, né, restos mortais destes desaparecidos estão num conjunto de ossadas que também é possível identificar outros tipos de crimes, entende? Como grupos de extermínio, como a questão, né, de não identificar e dar, né, enterro sem qualquer identificação às famílias em situações de crise de saúde, como é o caso da meningite. Então, também é para identificar esta política de Estado que não está superada, infelizmente ela ainda ela ainda é executada. Quando a gente teve, né, há pouco tempo atrás, uma vala com 3.000 pessoas enterradas como indigentes, e que a maioria não tinha documento, né, que apenas não fizeram a comunicação, e também pelo desenho que nós construímos para poder iniciar o trabalho, também é de dar um reforço na qualificação na área da arqueologia forense, através, né, da estruturação mesmo do centro, né, de formação de profissionais. Então acaba abrangendo todos estes objetivos. E é claro que da descoberta de desaparecidos e da descoberta de grupo, né, de vítimas de grupo de extermínio, e na questão de ter enterrado como indigente pessoas de uma epidemia, né, aí responsabilizar, obviamente, as autoridades correspondentes em todos estes casos, né, não apenas nos casos identificados com a questão política, né, da ditadura. Para finalizar esse assunto, os próximos passos. A Unifesp, a reitora da Unifesp conversou com a gente, ela falou da intenção de se criar uma pós na própria universidade em arqueologia forense, né, ou seja, é um trabalho que inicia agora e abre caminhos. Qual que é, da parte da Secretaria de Direitos Humanos, o pós desse trabalho de Perus? Bom, primeiro é terminar, né? Eu acho que esse que é o principal objetivo, concluir esta análise destas mais de 1.000 caixas, né, que nós não conseguimos, inclusive, precisar a quantos esqueletos, né, a quantos indivíduos correspondem os restos, né, que estão nestas caixas. Em segundo lugar, é poder contribuir, né, com esta análise para que a política de extermínio, de invisibilidade, que a vala como um todo representa, que isto daí possa servir para as políticas públicas, entende, que nós temos que adotar para enfrentar, né, no combate aos grupos de extermínio, a este enterro em vala comum, entende, de população que a família tem o direito, né, de saber e fazer o seu enterro, e esta outra parte que é de nós aperfeiçoarmos a rede de ensino federal, entende, com a capacitação, com a qualificação de um número maior, né, de profissionais. E a integração entre essas esferas diferentes também é uma... Nós estamos trabalhando muito harmoniosamente até agora, e eu quero dizer assim, foi pouco tempo, né, em pouco tempo nós conseguimos somar estes esforços. Foi questão de 3 meses, nós estávamos praticamente com o desenho, né, os recursos, a contratação dos peritos, a casa alugada em reforma e já sendo, né, executada a tarefa da análise. Muito bom.
Vinícius, só para amarrar duas coisas que ela falou durante a entrevista e falta um pouquinho de informação, a senhora comentou dos grupo interministerial para monitorar as redes. Quais as pastas que estão envolvidas e tem uma projeção de quando começa? Nós vamos começar esta semana. Está previsto. Começa a funcionar? Está previsto segunda-feira, ainda falta alguns ministérios indicarem, né? Mas quais os ministérios? Nós vamos ter a Secretaria de Direitos Humanos, obviamente, as outras minhas duas secretarias irmãs, né, que é a de Mulheres e de Igualdade Racial, porque os crimes de ódio afetam, né, e são relacionados a estas três pastas. O Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, porque a Polícia Federal é que faz, né, este trabalho dos crimes cibernéticos, né? Vamos ter a presença da OAB, que vai integrar o grupo, e a Associação das Procuradorias Estaduais, porque terão ações que não serão possíveis serem impetradas pela Procuradoria, né, pelo Ministério Público Federal, mas sim pelos Ministérios Públicos Estaduais. Então, a Associação das Procuradorias Estaduais tem também assento no grupo, e o Ministério Público Federal, né, a Procuradoria-Geral da República. E no caso da questão do Bolsonaro? E vamos convidar, porque eu falei com o ministro Lewandowski, ele se interessou muito, né, pela instituição, né, do grupo, mas entende que o Conselho Nacional, né, de Justiça deva ser convidado, porque provavelmente, né, as ações vão acabar desembocando no Judiciário. E só para fechar, na questão da representação contra o Bolsonaro, já teve uma resposta da PGR? Olha, nós entregamos ontem, inclusive estava no exercício a subprocuradora, a ministra Ela Vieclo, né, que sensibilizadíssima, entende, não só como a ministra, né, procuradora, mas também como mulher, né, porque não tem como uma mulher não se sentir afetada quando um crime hediondo, né, que todas nós sabemos o que é que representa na vida de uma mulher, é desta forma incentivado, né, através de uma personalidade como do deputado. E como nós apresentamos na representação não apenas o episódio da fala do plenário, mas também de entrevista posterior, aonde ele reitera e amplia, ou seja, numa prova inequívoca de que não é o exercício do mandato, não é a imunidade parlamentar. Ele está efetivamente praticando o crime, entende, de apologia e de incitação à violência e à discriminação. Portanto, é absolutamente caracterizável, entende, para a abertura do processo crime contra ele, né? E foi feito na Procuradoria porque ele tem fórum privilegiado. A Procuradoria já deu um sinal? Não, ela vai, obviamente eles vão analisar, né? Mas eu quero dizer que eu não tenho a menor dúvida que, da mesma forma como eu coloquei embaixo da unha o caso de Perusa, eu acho que a doutora Ela, entende, não vai descuidar, entende, do acompanhamento desse processo lá na PGR.
Então, eu declaro apoio ao grupo de trabalho Perus. Espera aí um momento. Gravando. Eu declaro apoio ao grupo de trabalho Perus. É um trabalho muito importante. É um trabalho que não apenas resgata a dignidade das famílias que tiveram desaparecidos durante o período da ditadura civil-militar, mas também resgata a dignidade para que acabe de uma vez por todas com a política de não dar às famílias o direito de enterrar os seus mortos. Na Vala de Perus, nós temos casos já comprovados, claros, de execução, numa demonstração de política dos grupos de extermínio que infelizmente ainda continuam atuando. Como temos também fortes indícios de pessoas, crianças inclusive, que foram enterradas numa vala comum, vítimas da epidemia de meningite que ocorreu naquele período. Portanto, o grupo de trabalho de Perus é um grupo de trabalho contra a política de eliminação sumária, eliminação seletiva e de enterro em vala comum sem o respeito e a dignidade que toda família tem de enterrar os seus mortos. Obrigado. Bom, muito bravo.